Professor, verbete do DAC, premissum, simulcogniciologia. Aquela situação no cinema de New York, de que modo o senhor percebeu o evento? Qual técnica? O caso foi o seguinte, a hora que eu entrei, eu senti que havia alguma coisa ao redor. Então, sintonizei o negócio e, pela clarividência, eu vi que estava cheio de assediadores. Aí eu falei assim, de onde vem? Olhei para o lugar que tinha, no escuro do cinema, tinha uma parte que estava mais escura, tinha um cara e logo perto dele tinha outro cara. Aí eu vi pelo jeito que era assaltante. Aí eu falei com a turma, vamos cair fora. A hora que chegou lá fora, eu chamei o cara que era o principal, que estava no centro, e falei, vem cá, está havendo muito assalto aí dentro. Eu falei, ixi, várias vezes. Aí eu falei com a turma, ó, tá certo, vamos embora daqui, porque não dá. Porque eles assaltavam, saía, ninguém nem via como é que era, entendeu? Saía de fininho. Isso, Times Square, cinema, lá perto, lá junto. Mas agora, naquela época, New York foi antes dos processos que eles fizeram lá, de violência zero, contrabando zero, roubo zero, crime zero. Sabe como é que é? O Giuliani lá, o italiano, ele mudou aquilo. Eu vi cada coisa lá. E é justamente a área lá era muito difícil. Professor, no DAC Simulcogniciologia, página 34, segunda linha de baixo para cima, o senhor aborda a questão de uma possível interprisão com a ilicitude de assaltantes. Poderia aprofundar essa assertiva no sentido de que grau de interprisão poderia ocorrer, já que seria um caso fortuito? Não, a primeira coisa é o seguinte, eu estava ali com a equipe que eu mesmo tinha comprado ingresso para a gente entrar no cinema e ver um filme. Aquela turma, alguns que estavam ali de férias, passando só uns dias lá. Se eu deixasse aquilo ocorrer, nós todos teríamos que ir para a polícia. Ia envolver com a polícia de New York, uma porção de coisa, ia perturbar a vida e as férias daquele povo todo. Agora, o que se passa? O que eu fiz? Eu deixei o povo todo, fui lá e falei com o principal responsável, para eles tomar conta da história, dar um jeito naquilo, e olhar que tinha 2 caras assaltantes lá dentro. Eles foram tomar a providência lá naquele dia. Agora, no outro ano, quando eu cheguei lá, o cinema tinha guarda na porta, a paisana. Ficar não seria cavar a vitimização? Como é que não, é? se ficasse lá, ia cavar uma vitimização. Nós íamos entrar, porque teria que servir de testemunhas, era uma vítima, o que eles levavam o passaporte da gente, levava tudo que a pessoa tem. E outra coisa, o cinema, vários casos já tinham ocorrido, o cara falou, e eles não tomaram providência nenhuma. Foi por isso que foi lá, tolerância zero, entende depois? Eduardo, na fatologia, a 6ª linha, tem aqui insuficiência cardíaca de origem chagásica, doença de Chagas, praticamente ausente nos Estados Unidos, evidenciando péssimas condições de higiene sanitária em várias regiões do Brasil. Podia expandir, por favor? Eu coloquei essa questão, trouxe a questão da doença de Chagas, porque mostra que a doença do barbeiro, né, Trypanosoma cruzi, foi descoberta lá em 1909 pelo Carlos Chagas, e o Brasil ainda é uma região endêmica para a doença de Chagas, e essa doença ela é pega a partir dos domicílios que não são higienizados, digamos assim, né? As casas de pau a pique, casa de barro e tudo mais. Então, isso mostra o paradoxo, né, do Brasil já com uma 5ª potência econômica mundial e ainda, né, pagando mico de ser um país ainda devendo muito as questões sanitárias nessa questão que envolve aqui a doença de Chagas. E eu coloquei os Estados Unidos também porque, para mostrar que do ponto de vista sanitário, os Estados Unidos estão bem mais à frente do Brasil. E a história mostra que tanto os Estados Unidos quanto a Inglaterra, que foram os 2 países que lideraram a Revolução Industrial no século XIX, eles passaram pela situação que o Brasil está passando. Que o Brasil, o México, a África do Sul não. Brasil, México e outros países, os BRICS, né? China, Rússia, que são países que têm uma potência econômica, só que do ponto de vista da saúde e das questões sanitárias ainda estão deixando muito a desejar. E eles estão chamando essa condição de double burden, a dupla carga.
né? A dupla carga são os países que, por exemplo, o Brasil. Hoje nós estamos sofrendo muito com obesidade, que é a doença, né, do terceiro mundo, ou melhor, do primeiro mundo. Estados Unidos, Europa, né, pessoas que têm condições de comer, de se alimentar muito bem. E isso está se tornando uma epidemia no mundo inteiro. A questão do estresse, da obesidade, e ao mesmo tempo a gente tem doença de Chagas, a gente tem as doenças parasitárias, que são doenças do terceiro mundo. E a Inglaterra e os Estados Unidos passaram por isso no século XIX. E nós, esses países hoje considerados os BRICS, estamos passando por isso no século XXI. Então, dá mais ou menos uma visão de futuro, de onde que o Brasil pode estar, né, seguindo essa esteira evolutiva dos países aí, que hoje estão no primeiro mundo. A gente poderia chegar no primeiro mundo numa questão de 100 anos, mais ou menos. E aqui a parafatologia, a sétima, de baixo para cima, depois prossegue, as marcas pretas no psicossoma resultado da poluição consciencial gerada pelo longo tempo de exposição de mágoa, vitimização, melindres e autocorrupções, sem as recins necessárias. Essa condição foi uma vivência que eu tive numa itinerância, há muito tempo já. Eu cheguei numa cidade, fui visitar, fiquei na casa de um voluntário, mas aí a casa estava muito precária e tal, o coordenador me colocou numa outra casa, que era uma casa bacana, com piscina e tal, tudo mais. E aí eu conheci o dono da casa, era um voluntário, que tinha recém passado por problemas psiquiátricos, mentais e tal, né, enfim. E aí a gente conversando, fazendo assistência na situação toda e tal, e à noite eu me projetei e vi uma concierge de uma mulher com muitas marcas pretas no psicossoma, e com uma voz assim bem sofrida, um andar bem difícil, uma situação bem doente mesmo. E tudo bem, passou, acordei, anotei a projeção e tal. No outro dia a gente saiu e aí fiquei sabendo que a mulher dele ia voltar para casa. Quando ela voltou, era a mesma pessoa. Então, era uma pessoa que estava sofrendo muito. E ali que eu, na prática, fui ver o que era essa condição das marcas pretas no psicossoma. E por que chegou naquele ponto? Porque a pessoa, ela estava muito magoada. Essa mulher tinha muita mágoa do atual, né, na época, de muito tempo já, naquela condição que ele viveu. E ela não conseguia sair daquela mágoa. E depois eu tive a oportunidade de conversar com ela no intrafísico. Então, foi uma situação bem interessante, que eu vi a situação fora do corpo, depois fui conversar com a pessoa no corpo. E a conversa era a mesma situação, a mesma reclamação, a mesma queixa. Então, hoje, né, quando eu fui escrever esse verbete, eu fiquei lembrando de toda aquela situação, e isso tem muita relação com aquela primeira frase da pensenologia, que é o autodiagnóstico rápido do pensênio da frustração. Que se a pessoa não faz esse diagnóstico, ela vai descendo a ladeira. E aí ela cai na vitimização, e essa vitimização, normalmente a pessoa tem duas maneiras de expressar esse estado de vitimização. Ou ela cai num processo de pusilanimidade, então a pessoa decai mesmo energeticamente, depressão, pusilanimidade e tudo mais, ou ela parte para o mecanismo de defesa de mais ou violência, ou belicismo, agressividade e tal. Então, são as duas formas de expressar essa condição. E a forma de sair disso não tem outra alternativa, a não ser a pessoa se deparar perante ela própria. E ela esqueceu o outro, esqueceu os outros, no caso, e olhar para dentro de si e fazer uma leitura íntima de como que está a condição atual. E aí entra a consciência terapia, entra os laboratórios, entra uma série de recursos que existem terapêuticos para tirar a pessoa da condição ou da vitimização ou da mágoa. Obrigado. Foz do Iguaçu tem energia. A energia das nossas águas, dos nossos ventos, das nossas matas e animais. A energia de nossa gente, de nossa história, de nossa diversidade. Dia e noite, Foz é energia. A escolha ideal para materializar uma iniciativa pioneira no planeta. Uma comunidade voltada à pesquisa da consciência de modo integral, considerando as bioenergias, as vidas anteriores, as múltiplas dimensões e seus diversos veículos de manifestações, além do corpo físico. Estamos falando da conscienciologia, ciência proposta pelo pesquisador independente, autor e professor Valdo Vieira.
uma abordagem que conquistou reconhecimento internacional, trazendo a consciência ao universo científico na condição desafiadora de observador e, ao mesmo tempo, objeto das experiências. Assim surgiu o embrião da futura Comunidade Permanente de Pesquisadores da Consciência, o CAEC, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia, fundado em 1995 na região do Tamanduazinho. Hoje, aquela área recebe oficialmente em Foz o nome de Cognópolis, o bairro do conhecimento, e recebe conscienciólogos de várias partes do mundo. Um grande polo atrator de intermissivistas, aqueles que estudaram em cursos especializados para cumprir as programações de vida com que se comprometeram antes de seu nascimento nesta dimensão física. O CAEC foi o primeiro e continua sendo o mais importante complexo de pesquisa na Cognópolis de Foz do Iguaçu. Ele abriga a holoteca, com centenas de milhares de livros e artefatos do saber. O patrimônio científico da holoteca é oferecido à comunidade de Foz do Iguaçu de maneira pública e gratuita. Também lá se encontra o Holociclo, que reúne os voluntários que se dedicam à linha de produção da Enciclopédia da Conscienciologia, trabalho coordenado pelo professor Valdo Vieira, que já rendeu a publicação de mais de 8.000 páginas. Em 19 de setembro de 2008, a holoteca ganhou o projeto de sua nova casa das mãos do renomado arquiteto Oscar Niemeyer. Assim, o Mega Centro Cultural Holoteca será construído na Avenida Maria Bubiaque, ao lado do CAEC. Atualmente, o projeto está em levantamento de recursos para a elaboração do memorial descritivo, o que é necessário para sua aprovação pela Lei Rouanet. No Tertuliarium, diariamente, do 12h30 às 2h30, o professor Valdo Vieira aplica seu curso de longo curso, aberto e sem pré-requisitos a todos os interessados, que podem participar presencialmente ou pela internet. O CAEC, porém, não é o único complexo ali presente e a Cognópolis continua a crescer. O plano diretor para o bairro é formado por extensa área de preservação ambiental, condomínios residenciais e um centro empresarial e de convenções, o Discernimentum, que reúne organizações conscienciológicas de voluntariado e empresas de serviços. Muita gente não sabe, mas tudo isso foi e está sendo construído com a força do voluntariado. A Enciclopédia da Conscienciologia e o Mega Centro Cultural Holoteca compõem o eixo central da programação de vida da maioria dos intermissivistas que moram em Foz do Iguaçu.